Estamos começando o diário de um projetista de estruturas. A ideia desse quadro aqui do nosso canal é trazer exemplos diários de problemas de engenharia que acontecem no meu dia a dia de trabalho. Eu sou Enzo Portela, sou engenheiro estrutural há mais de 15 anos e sou sócio de um dos maiores escritórios de estruturas do Brasil. Só para você ter ideia do tamanho da equipe que eu coordeno, nós entregamos em média um prédio toda semana, né? Então tem muito problema, muita coisa acontecendo e a ideia aqui do nosso quadro é trazer para você coisas do cotidiano, da prática de projeto de estruturas, do lado mais de problema, né? Coisas que vão acontecer. Por exemplo, eu sempre recebo ligações de obra ou de projetos de arquitetos, coordenadores de projetos, pedindo para fazer determinadas alterações, pedindo, por exemplo, para inserir uma furação em uma determinada posição da viga, ou aumentar uma abertura de laje. Às vezes você tem BOs mesmo, né? Problemas grandes que acontecem na obra, por exemplo, situações em que estão sem uma bitola, querem mudar uma determinada bitola, querem mudar uma determinada seção de uma estrutura. Às vezes erros do projeto estrutural, desde erros simples como a forma foi para a obra com a seção e a armadura está com outra, a erros mais comprometedores, né? Você realmente errou ali a ligação de uma armadura, a armadura não está cabendo. Então todas essas questões do dia a dia de projeto, quem vivencia isso, a gente quer dar um olhar muito prático e trazer os problemas na real aqui para vocês. E no episódio de hoje, episódio número 1, eu vou trazer para você, pode colocar aí na tela, Ângelo, o e-mail para a galera ler. Esse é um e-mail recorrente que eu recebo aqui no nosso escritório, né? Você está vendo um engenheiro de uma obra falando comigo, esse e-mail aqui de outubro de 2023, um e-mail titulado Carta ao Calculista, que é o problema clássico de meu FCK não atingiu o valor de resistência da obra, né? Vou até ler aqui, ó, Enzo Portela, segue documentos referentes à concretagem do dia 13/11 da obra lá X, onde alguns resultados do ensaio de compressão deram abaixo dos requisitados em projeto e também abaixo da tolerância adotada. Fica aguardando sua análise. Volta a câmera aqui para mim, Ângelo. Aqui a gente tem um problema clássico. Olha só o que aconteceu. Você pediu no seu projeto, especificou no seu projeto, uma dada resistência do seu material, do seu concreto, o FCK. Lembrando que FCK é resistência à compressão aos 28 dias, né? Não é aos 27, não é aos 29, é aos 28 dias. Muito bem. Durante a fase de concretagem, a construtora ela é responsável por recolher, existe um número padrão lá de quantos corpos de prova ela vai recolher de cada caminhãozinho, né? Normalmente em torno de 4 corpos de prova para cada betonada dessa. 2 ela vai romper com 7 dias e 2 ela vai romper com 8 dias. Inclusive vou abrir aqui na tela para você, volta a tela aí, Ângelo, por favor. Você tá vendo o resultado aqui do ensaio, ó, né? Ele botou aqui, ó, você tá vendo a idade aqui com 7 dias e com 28 dias aqui na sua esquerda. Você tá vendo que teve esse lote com 7 dias e 28 dias. Você tá vendo, ó, que aqui já tem outro lote, né? Ó, são séries, outra série. Então, isso aqui são vários lotes de concretagem, tá? Você tá vendo aqui que o FCK requerido era 30 MPa. Com 7 dias, ó, deu 24,2. Aí, primeira coisa que você tem que aprender. Quando se faz, volta aqui para mim, Ângelo. Quando se faz ensaio de 2 corpos de prova por uma idade, o FCK, a resistência oficial, é a que deu maior. Às vezes isso parece um contrassenso, porque assim, mas não é mais seguro escolher a menor? Não. O processo estatístico já foi estabelecido para, com determinado grau de confiança, você, dentro daquela amostra de 2 corpos de prova, adotar como sua resistência o que der maior, porque já garante o valor, tá? Tanto com 7 dias quanto com 28 dias. Então você vê aqui na tela que com 28 dias eu também tenho 2 resultados. Ó. Eu tenho 2 corpos de prova aqui para cada idade de 28 dias. Então, por exemplo, ó, nesse lote aqui, está no quadrado azul, quem seria a minha resistência? 27,4 ou 27,7? Seria 27,7, certo? Mas esse valor está abaixo do meu FCK. Meu FCK era 30.
Você vai aqui para o segundo lote, ó, você tá vendo que os dois, por uma coincidência do destino, deram 26,9. Então, obviamente, ficou fácil, né? A resistência desse lote seria 26,9. Aqui embaixo deu 31,4. Aí dane-se, né? Os dois estão acima de 31,4, os dois estão acima de 30, então tá tudo resolvido. O nosso problema realmente é aqui, ó. A obra me ligou por conta desse vermelhinho aqui, né? Deu 26,9 e deu 27,7. Vamos ser assim, bem otários, né? Vamos pegar logo de 26,9, que esse aqui é o problemático. Será que muda muito você ter uma resistência de 26,9 num projeto que você pediu 30 MPa? O que é que você faz aqui? Volta aqui para mim, Ângelo. O que é que você tem que fazer numa situação dessa? Primeiro, você tem que ter em mente o seguinte: você tem num projeto de estruturas 3 elementos estruturais. O elemento 1, que é o pilar, o 2, que é a viga, e o 3, que é a laje. Então você tem basicamente esses 3 elementos que compõem uma estrutura, principalmente a estrutura reticulada, como é a maioria das nossas edificações, não é verdade? Muito bem. Como é sabido, quem manda a nível de estado limite último no dimensionamento de uma viga é basicamente flexão e cisalhamento. Na laje, flexão. Tem cisalhamento em laje? Tem. Mas quem manda mesmo para valer no dimensionamento é sabidamente a flexão. E no pilar, tem flexão, mas tem também muita compressão. Então no pilar você vai ter problemas de flexo-compressão. Numa situação dessa, ó, volta aqui na tela, eu vou abrir uma viga qualquer desse empreendimento, tá? Uma viga desse empreendimento aqui, por exemplo, vou abrir uma viga, eu não vou abrir essa porque seria apelar, porque ela tá bem altinha, né? Vamos abrir essa daqui, ó, 14 por 60, ver se tem uma mais baixinha, essa daqui 19 por 60. Essa viga, ela foi dimensionada para o nosso 30 MPa. Você tá vendo que ela tá dando 10,82 aqui, certo? 10,82 é o momento fletor dela. O que é que você tem que fazer? Na hora que recebeu na hora que você recebeu, pode voltar aqui para mim. Na hora que você recebeu o seu e-mailzinho lá, o cara com a carta lá dizendo que deu um FCK menor e você tem esse valor de FCK, você tem que agora a rigor, você teria que verificar se a sua armadura que tá lá continua aguentando, continua resistindo à tração que existe, e o concreto também, mesmo com esse FCK menor, tá? A seção de concreto vai se aguentar se tiver o binário de equilíbrio, vai, mesmo FCK dando maior. Você tem classicamente aqui um problema de binário de flexão simples, certo? Ou seja, você tem que garantir que o tamanho da seção de concreto que está lá se aguenta, tá dentro do domínio 2 ou 3, e você tem que garantir que a quantidade de aço que está lá também se aguenta. Só que, para a nossa sorte, eu vou te mostrar uma coisa aqui que acontece a nível de viga e laje. Estou pegando uma viga de 19 por 60 com 10,82 de momento fletor, 10,96, né? 11 toneladas logo de momento fletor. Você tá vendo aqui pela configuração do corte que ela tem um cobrimento de 2,5, né? Porque ela tem a altura de 60, a altura do estribo é 55, 60 para 55, 5 divide por 2, você tem cobrimento embaixo e em cima, então 2,5 de cobrimento. Vamos fazer o que, Enson? Vamos rodar uma flexão simples, tá? Pra gente ver os momentos fletores disso aqui. Vou colocar isso aqui com 30 MPa, vou deixar a minha base de 19, a minha altura aqui eu vou tirar 5 centímetros, então vai ficar 5,5 a minha altura útil. E vou botar 11 toneladas força de flexão. Você tá vendo que deu 7 centímetros quadrados, certo? 7 centímetros quadrados a 10,96. Foi armado com quanto? Foi armado com 8 barras de 16, ó. Tá aqui o negativo com 8 barras de 16. Então vamos lá. Eu rodei aqui meu FCK, né? Deu FCK de 30, base 19 por 55 de altura útil e 11 toneladas que era o momento máximo. Deu 7 centímetros quadrados. Nós armamos essa viga com 4 barras de 16, ou seja, 8 centímetros quadrados. Muito bem. Se eu agora reduzir esse FCK para 26,9, olha só o que é que vai acontecer. Ó. O AS vai sair de 7 para incríveis 7,08. 7, então você tem aqui, ó, 0,08 dividido por 7. Ou seja, você está com 1% de diferença. Eu já sabia que isso aqui ia acontecer, isso aqui é uma rotina na minha vida. Eu digo para você que toda semana alguma obra de algum lugar do Brasil me liga ou me manda e-mail dizendo que o FCK deu abaixo do especificado. E isso não tira meu sono,
Por quê? Porque vigas e lajes que majoritariamente ali trabalham a flexão, você não vai ter problemas de FCK. No sentido de que mesmo que o FCK dê baixo, isso não é problemático. Eu desafio você, mas eu vou te mostrar aqui de qualquer jeito, uma tabelinha que eu fiz aqui para você. O seguinte, ó, essa tabelinha você vai ler da seguinte forma. Você tá vendo aqui uma variação de FCK e tá vendo aqui à sua direita uma variação da armadura. E você tá vendo, ó, que se eu sair de 35 MPa, eu tô com 5,98 isso aqui é a seção 1960. Eu tô com 5,98 para um dado momento de AS. Se eu sair do FCK de 35 e ir para um de 24,5, ou seja, se eu reduzir o FCK em 30%, e olha que para uma obra errar um FCK em 30%, ela tem que ser muito ruim, ela tem que se esforçar muito, ainda assim, ó, você sai de 5,98 para 6,12. Não faz diferença. Então eu tô fazendo isso para você perder seu medo. FCK era 30, beleza. A obra conseguiu a proeza de me devolver um FCK de, sei lá, com 25% a menos. Ela me deu um FCK de 22,5. Se eu colocar aqui, ó, 22,5, o meu AS, ó, vai para 7,24. Ainda assim tá abaixo dos 8 centímetros. Então você entende aqui que FCK não é um problema sério quando você tem vigas e lajes tendo esse FCK mais baixo, tá? Uma coisa que você tem que lembrar, e é uma recomendação que ele deu, né? Saia daqui desse vídeo, desse episódio 1 do nosso Diário de um Projetista de Estrutura, sabendo de duas coisas. Uma, é que o FCK realmente não traz muito problema para elementos de flexão. E dois, todas as vezes que você está projetando para uma dada construtora, para um dado cliente, já manda um e-mail dizendo assim, olha, até reduções de FCK de até 10%, não precisa me consultar. Está liberado se o FCK que deu ruim foi em viga e em laje. Então, eu já tenho um e-mailzinho padrão que eu dispenso. Ó, deu até 10% ou menos de redução no FCK? Deu. Pode liberar viga e laje, não precisa nem me consultar, tá liberado. Se você não sabe, construtoras têm auditorias internas. Então, o engenheiro da obra, ele vai ser auditado pelo superior dele. E ele precisa ter um documento do calculista dizendo que está tudo ok ou que precisa reforçar. O grande lance é o seguinte. Viga e laje, ok. Show de bola, não tem nenhum problema. Onde você, de fato, pode ter problema é no pilar. Por quê? Porque pilar, gente, você vai ter ali o elemento estrutural precisando da resistência do concreto à compressão. De antemão, normalmente, pilares onde o FCK apresenta uma redução de até 7%, mesmo pilar de prédio, pilar de casa, pilar de primeiro lance de um prédio de 40 andares. Se o FCK teve uma redução de até 7%, esse pilar provavelmente está com a armadura folgada. Não vai ter problemas. Agora, foi abaixo de 7%, o que é que você tem que fazer? Você tem que entrar no seu modelo, vai no seu pilarzinho, altera em dados de pilares a resistência desse pilar para um valor de FCK mais baixo, e aí você vai, né, gerar novamente o teu pilar para ver o que é que ele precisa de armadura. Duas coisas podem acontecer. Coisa número 1, o pilar pediu a mesma armadura, mesmo com a resistência mais baixa, sei lá, 12% a menos de FCK, e mesmo assim ele ficou com a mesma armadura. Situação número 2, o pilar não se aguentou. Seu pilar estava com 16 barras de 20, passou para, sei lá, 20 barras de 20. Aí, no caso, você vai ter que reforçar. Você não vai escapar disso, tá bom? Vai ter que reforçar o pilar. Mas, basicamente, é isso. Nós vamos tratar de pilar com mais profundidade em outro episódio aqui do nosso Diário de um Projetista. Então, se você ficou com dúvidas, deixa aqui nos comentários sua dúvida, que na medida do possível eu vou lá tentar te responder para a gente se engajar aí numa discussão interessante. Eu tenho certeza que para muitos de vocês é a primeira vez que você está se deparando com a situação dessa, para alguns de vocês isso já deve ter acontecido. De qualquer forma, escreve aqui nos seus comentários. Se quiser dar uma dica de um problema que a gente pode abordar aqui no Diário de um Projetista, é só deixar aqui que a gente tenta sempre trazer novos conteúdos, desde que sejam coisas relacionadas à nossa prática de projeto de estruturas de concreto armado e protendido, beleza?
Assina o nosso canal e a gente se vê no episódio 2.